Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de paz e de harmonia que essa casa a todos propicia. Te ver um dia como hoje, né? A natureza demonstrando para todos nós o quanto somos ainda criaturas sem controle. Porque nós acreditamos que controlamos a vida, controlamos tudo, e um fenômeno natural, uma chuva mais abundante realmente, modifica a rotina das pessoas, a rotina da cidade. Alguns se encontram aí fora, em clima de desarmonia, preocupados, lógico, para chegarem aos seus pontos importantes de trabalho, seus postos de trabalho. Encontramos a cidade aí fora, bastante alvoroçada, cada um com as suas preocupações. E esses momentos são muito importantes para fazermos refletir o quanto temos que realmente refletirmos sobre aquilo que podemos fazer e aquilo que não podemos fazer. O quanto é limitado as nossas possibilidades, muitas vezes diante da vida. A nossa parte é tentar, a nossa parte é nos esforçar, a nossa parte é nos direcionarmos, mas também é da nossa parte aceitarmos que muitas vezes não sairemos de casa, não chegaremos ao trabalho, à escola, e da mesma maneira deveremos aprender diante das recusas e frustrações da vida, dos nossos planos previamente programados, aceitarmos com paz, com tranquilidade, daquele aluno que estudou durante o ano inteiro e que se vê diante de uma prova. É assim que nós temos que aprender a viver, com a paz do aluno, que tem consciência do seu trabalho, da sua situação, do seu esforço. E o restante a gente faz o que pode. Então, por isso nós estamos aqui reunidos, aqueles que conseguiram aqui chegar hoje, e todos aqueles que certamente estão em casa, assistindo por outras vias, né, da comunicação. Falar no mês de dezembro, lembramos que é um mês suave, é o mês do Natal, é um mês que a todos nós evoca lembranças muito alegres, muito felizes, porque é o momento em que as famílias se reúnem em torno do nascimento de Jesus. Falávamos certa vez da importância que todos nós temos, todos nós cristãos, temos como responsabilidade de manter em nossas famílias a cultura, a tradição oral, de se conversar, de se falar sobre Jesus, sobre a chegada do Mestre Jesus ao nosso planeta. Como o texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que Jesus chegou no planeta, ainda um planeta muito denso, onde as pessoas, não só naquela época, ainda hoje, são muito belicosas, são muito guerreiras, são muito intolerantes, porque nada mais isso representa do que a dureza dos nossos corações. Pois bem, às vezes a gente pensa assim, como manter a paz, seja em dezembro, em janeiro e fevereiro, quando tudo ao redor parece pedir guerra? Quando os nossos ambientes de trabalho e mesmo em ambientes familiares, as pessoas se digladiam, brigam entre si, causando desinteligências, o que poderíamos fazer? E interessante que Baltazar, no texto, diz uma coisa muito importante para refletirmos. Aquele que chega e encontra um equilíbrio,
um estado de espírito de pacificação, essa criatura, ela diminui o potencial dela de briga, de intolerância, de discordância. Porque o magnetismo em torno, se for um magnetismo de paz, que convide ao equilíbrio, esse magnetismo, de alguma maneira, faz com que aquela criatura, ao entrar em contato com essas forças equilibrantes, ela arrefeça os ânimos dela antes exaltados. Nós já percebemos que é assim. Todos nós, às vezes, chegamos aqui nessa casa, trazendo lá de fora dores, sofrimento, dúvidas, brigas mentais mesmo, série de situações de conflito mentais. Ao encontro das vibrações dessa casa, quando começamos a falar em Jesus, que o próprio falar de Jesus envolve todo o ambiente nesse amplexo amoroso do nosso Mestre Jesus, que é esse magnetismo de amor, em contato com isso, nós vamos o quê? Pacificando, acalmando. É como se, de alguma maneira, aquelas forças desequilibradas fossem perdendo vez, perdendo potência. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, parece que eu tomei um calmante. Eu cheguei tão agitado lá na casa ou numa situação, ou eu peguei lá o evangelho. As pessoas comentam, parece que eu tomei um calmante. Senti, cadê aquela brabeza toda, cadê aquela discordância toda? Aquilo se foi, aquilo foi suavizando. Então vamos reparar como nós já podemos ser realmente ângulos, nós já podemos ser referência de acordo com as nossas impossibilidades, fragilidades, imperfeições, mas já podemos ser um ponto de equilíbrio no meio da balbúrdia. Nós já temos condições de virar para o nosso companheiro em desalinho mental, em afogueamento nas suas emoções e falar assim para ele, meu companheiro, para que esse desespero todo? Está tudo na mão de Deus. Vamos confiar mais em Deus. Vamos nos unir. Eu, de mim, não tenho nada para te dar de tão bom, mas eu sei orar. Vamos orar juntos? Vamos falar em Jesus? Vamos parar e pensar no Mestre Jesus, chegando aqui, nos envolvendo, nos pacificando. Porque vocês vejam, muitas vezes, nós chegamos à casa espírita, principalmente nesses meses, ninguém aqui vai dar uma palavra como fórmula mágica para ninguém, não, porque aqui ninguém tem fórmula mágica. Não existe fórmula de bolo, não existe isso. Cada um vai encontrar o seu ponto de equilíbrio, cada um vai encontrar a melhor maneira de administrar as suas situações. O que a criatura vai encontrar aqui? A criatura vai encontrar aqui palavras de bom ânimo, de esperança, vai encontrar uma prece, que na realidade, naquele momento, é o bálsamo da sua ferida que está aberta. Qual de nós já não vivenciou um momento de grande dor, de muita aflição no coração, de muita preocupação, que a gente sabe que ninguém que nós conhecemos vai dar uma resolução imediata para aquilo ali. Mas é aquela criatura, é aquela vibração dos espíritos amigos, que como que se colocasse a sua mão em cima das nossas cabeças, do nosso coração, e nos fizesse acalmar o nosso ritmo mental, pacificar, e lá dentro inspirar uma coisa que se chama confiança. Confiança em Deus. E vamos percebendo que a maioria das nossas dores e dos nossos problemas, eles aumentam, potencializam em razão da nossa falta de confiança em Deus.
Em coisas simples. Quando às vezes falamos para um filho, vai com Deus, mas não dormimos. Ficamos ali a noite toda acordados, olhando o relógio e imaginando as piores situações. Quando sabemos que uma pessoa vai fazer uma cirurgia e falamos para ela, você está com Deus, confia em Deus, e nós mesmos não confiamos. Nos entregamos ao desespero, à balbúrdia mental, criando em torno de nós um clima de desarmonia, de ansiedade, de desassossego, que irá ser transmitido para todos que estiverem ao nosso lado. Será que a gente já consegue perceber, principalmente nas cidades maiores, onde cada vez mais somos cobrados, né, níveis de perfeição quase. Nós temos que dar conta de tantas coisas, temos que ser excelente em quase tudo. Reparemos como estão os nossos jovens, como estão as nossas crianças, já tão ansiosas. Qual de nós será que não é importante chegarmos para ela e falar assim, importante é que você seja uma pessoa do bem, meu filho. Que bom que se você conseguir estudar, que bom que você consiga se formar, que bom que você consiga dar conta da sua vida material, que você tenha conforto, que bom. Isso tudo é muito bom. Mas o mais importante disso tudo é que você seja uma pessoa de bem, que você tenha caráter, que você em momento nenhum, pelo teu sucesso, qualquer que seja em qualquer área, você pense sequer em atropelar alguém para fazer valer as suas opiniões. Ou lance de situações escusas para se dar bem. Que bom que você seja honesto, isso é o que é o mais importante. E te desejo que você tenha paz para viver. Porque viver uma reencarnação em clima de desarmonia, de falta de confiança, isso sim é a maior frustração. Isso sim é um grande sofrimento. Então é quando os pais aprendem em casa a conversar com seus filhos sobre Jesus, sobre Deus, a importância de confiar em Deus. E a gente fala em Natal da chegada desse mestre no planeta Terra, que foi anunciado desde o início por Gabriel a Maria, o anjo, o anunciador da sua chegada. E, inclusive avisou que ele se chamaria Jesus, e Maria se prepara para a chegada desse mestre. Não só Maria, mas todos aqueles que estavam envolvidos, de alguma forma encarnados, para a recepção desse mestre de amor e de mestre de paz. E algumas pessoas pensam assim, mas hoje em dia como podemos falar em Jesus, principalmente nessa época de Natal, quando as nossas famílias estão tão ocupadas, estão tão comprometidas com uma questão que a gente sabe comercial, com a questão do comércio, da venda dos presentes, da compra de ceias, de alimentos. E é quando a gente fala, quando a gente lê ali essa página de hoje, fala assim, peraí, mas eu já não descobri que eu posso ser um pontinho de luz no meio do tumulto? Nós já não aprendemos que podemos ser? A gente não precisa nem falar nada para contrariar ninguém, não. A gente pode se manter em prece. Nós podemos ser aquele pontinho que faz refletir. Como se a gente dissesse assim, mas precisa disso tudo mesmo? Precisa desse desassossego todo para comemorarmos o aniversário de Jesus? Jesus, que presente ele nos pediu? A gente pararmos para pensar. O que Jesus, quando chega à Terra, e que testemunha desde a manjedoura humilde, que ele demonstra para nós, todos nós, a simplicidade, né? Que o homem não vale por aquilo de que família ele vem. O valor do homem é o que ele traz dentro do coração dele. Independe de que família ele nasce, independe em que setor social, né, da nossa sociedade ele reencarne. O que ele traz dentro dele?
Que mensagem aquela criatura que reencarna traz junto a si? Então é aquele momento que a gente fala assim, bem, o que esse mestre que vivenciou a humildade, a amizade, o amor de uma forma incondicional por todos nós, o que ele nos deixou de mensagem? Qual foi o pedido que ele nos fez? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos pediu para amar. Não foi esse o pedido de Jesus? Esse é o grande pedido do Mestre Jesus. Ele não pediu que no Natal a gente comprasse presente para todo mundo, nem que entrasse em filas homéricas de supermercado, nem de shopping. Esse desassossego não é do Cristo. Isso pertence a uma sociedade que quer se manter nessa questão do consumo. E que cabe a cada um de nós participarmos com ponderação. Não é porque a sociedade está toda endoidecida que a gente também necessita se enlouquecer. Ninguém está falando aqui que vai chegar em casa e falar, né? Olha, não vou participar mais do Natal familiar, não vou comprar, não vou participar aí do amigo oculto, não vou participar da ceia. Não é nada disso. Mas qual é o limite? Qual o nível de ponderação nós estamos trazendo? Que mensagem nós estamos levando para aquela família? Será que nós podemos pararmos para junto com os nossos familiares e falarmos assim, olha, ok, vamos fazer a festa aí que a família quer para se reunir nesse momento, mas vamos combinar que Jesus é o aniversariante. Vamos combinar que não é o Papai Noel o aniversariante. Vamos, se nossas crianças veem Papai Noel e gostam dessa figura do velhinho, que saca presentinho de dentro do saco, né? Porque na realidade o que as pessoas buscam é a mágica de tudo. Dentro de um saco é uma questão de mágica, que te entrega coisas. Coisas que você quer, coisas que sejam brilhantes, mas não coisas que sejam eternas. Coisas que daqui a uns, às vezes no mesmo dia quebra, ou é roubada, ou a criança já esquece, e entre nós os mais velhos não servem muitas vezes para mais nada. O que nós queremos são coisas imperecíveis, eternas, que falem fundo ao nosso coração. Não mais as coisas materiais que saem dentro do saco do Papai Noel. Nós vamos aprendendo a amadurecer, a crescer e buscar outro tipo de alimento para as nossas almas. Não mais esse alimento fugaz, não mais esse brilho que se fica por pouco tempo e se desfaz. Nós começamos a buscar Jesus. É o mestre principal das nossas vidas. Então é quando a gente começa a falar com as nossas crianças assim, olha, vocês estão gostando do Papai Noel, mas o aniversariante do mês de dezembro é Jesus. Você sabe o que Jesus nos trouxe? E começamos a conversar com essas crianças e esses jovens sobre Jesus. Falarmos de Deus, falarmos dessa paternidade divina, dessa misericórdia divina, falarmos da suavidade da chegada do Mestre, que entra em confronto com esse desconforto e desalinho que está aí fora, dessa briga pelo comércio. O comércio é importante para as cidades, eles necessitam se manter. Ninguém está fazendo aqui contra a lei do comércio, mas é um momento sagrado. Nós não podemos permitir que seja profanado um momento tão sagrado e tão íntimo, quando Jesus nasceu. E nós vamos perceber que o nascimento de Jesus, quando o anjo avisa aos pastores, para que eles não ficassem com medo, os pastores, no dia do nascimento de Jesus, o anjo fala, não vos atemorize, eu vim avisar, eis que hoje vos nasceu um Salvador, que é o Cristo, é o Senhor. Então ele fala, vos nasceu, nasceu para cada um de nós. E para quando que Jesus, e quando foi que Jesus nasceu nos nossos corações?
certamente, nem sempre foi num dia tranquilo. Para a maioria das pessoas, Jesus, com exceção que a gente fala da tradição familiar dos nossos pais e mães contarem sobre o nascimento de Jesus, mas existe um outro nascimento. Quando, naquele momento angustioso, naquele momento de provas mais difíceis, que nos vimos muitas vezes sozinhos, de pessoas ao nosso redor, sem aplausos, solitariamente, trazendo dentro do nosso coração uma dor, que mão nenhuma conseguia ir além para colocar um remédio. Nem médico, nem psicólogo, nem familiar, nem amigo. Aquela dor. E quando nós entramos numa prece e rogamos ao Mestre Jesus, sentimos adentrar a parte material e balsamizar aquele coração. É aquele momento que certamente fizemos assim: graças a Deus, não estou sozinho. É aquele momento que a gente tem certeza que, apesar muitas vezes do abandono dos amigos físicos, material, sentimos mais forte ainda a presença amorosa dos amigos espirituais ao nosso redor. A presença de Jesus nos carregando, nos sustentando, nos amparando, muitas vezes diante, que a impressão que nós temos que é num túnel escuro, que nem sequer vemos a luz. Caminhamos sem saber, muitas vezes, nem para onde estamos sendo levados. Vamos tateando. Se alguém perguntar assim: você sabe para onde está indo? Estou seguindo as inspirações de Jesus. É aquele momento que quando se é fiel, ora-se em prece e confia que vai ser direcionado. Até que se vê a luz, até que a gente começa a ver uma solução, até que a gente começa a sentir que aquele caminho era o melhor, que os nossos espíritos poderiam vivenciar para um aprendizado, para a maturidade, para amadurecer e solidificar emoções com Jesus. São as provas que a gente fala, são verdadeiros testemunhos de fé. Porque ser fiel a Deus, ter fé em Jesus no dia de sol, quando está tudo bonito, quando os filhos estão com saúde, quando o dinheiro está no bolso, quando os amigos sorriem para a gente, é fácil. É bem mais fácil. A verdadeira fidelidade a Deus e ao Mestre Jesus, ela ocorre no dia do nascimento de Jesus no nosso coração, nos momentos mais graves, mais solitários. Por isso que ele vos nasceu. Nasceu para Paulo de Tarso quando ele estava na estrada de Damasco e se viu cego diante de tanta luz. Ali Jesus nasceu para Paulo. Jesus nasceu para Maria de Madalena quando ela se sentiu sozinha, abandonada, e sentiu uma voz doce, suave, amiga, convidando ela a amar outros irmãos. Então nós vamos percebendo que esse nascimento ocorre para cada um diante de uma situação. Para Pedro, Jesus nasceu, apesar de tanto tempo de convivência com o Mestre Jesus, naquele pátio de Caifás, quando o galo cantou 3 vezes, ele negou o Senhor. Foi naquele momento que a sua consciência acordou e ele falou: Jesus nasceu em mim. Então, para cada um de nós, é algum momento que ele nasceu. E esse momento, a partir desse momento, desse nascimento em Jesus, nunca mais nós vamos poder retroceder. Não há como dizer que não ocorreu, que não existe. Aquele que sentiu Jesus dentro de si,
não há mais como retroceder passos para trás. Vai sempre em frente, porque esse mestre de amor, com o seu magnetismo, nos envolve de uma tal maneira, nos escraviza ao seu coração. Porque antes éramos escravos do mundo, escravos das concepções do mundo, das ilusões do mundo. Poderíamos viver para atender o que nós chamamos de ilusões do mundo. A partir do momento que Jesus nasce em nossos corações, nós saímos dessa escravidão e começamos a refletir e nos escravizamos ao coração de Jesus. E o coração de Jesus, aqueles que se habilitam a continuar e partilhar com Ele, os seus convites são sempre os mesmos. Amai-vos uns aos outros. É quando Ele nos fala, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então é o convite do trabalho. Quando Jesus, nos alerta e fala que o maior amor é o amor de Deus, então é o convite para refletirmos sobre essa paternidade divina. Então todos os momentos desse Mestre Jesus, a gente começa a pensar assim, o que foi que ele nos ensinou? O que foi que esse Mestre nos pediu? E hoje, não só hoje, mas em todos os tempos, sempre existiu uma coisa que a gente está falando aqui, que é esse conflito das questões do mundo, das ilusões do mundo e daqueles que se habilitam, que buscam se exercitar para trilhar com Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, ele trouxe um outro modelo de mundo, um outro modelo de amor, um outro padrão, o padrão da solidariedade, o padrão da fraternidade, o padrão da tolerância com o irmão. Ele não fez acepção de pessoas, quando ele disse, os médicos não são para os sãos, são para aqueles que estão doentes. Ou seja, Jesus, ele estava sempre no meio quando os outros questionavam a ele. Você está sempre no meio de pessoas de má vida, mas de boa vontade. Porque todos aqueles que às vezes estavam com Jesus, prostitutas, homens de cobrança de impostos, que eram mal vistos naquela época pelo povo judaico, pessoas, homens simples e rudes como os pescadores, Jesus viu em cada coração daquele a boa vontade. Quantos de nós somos ainda maus por ignorância? Porque desconhecemos o que é ser bom, porque muitas vezes não sabemos, ficamos em dúvida, o que é certo, o que é errado. Quantas vezes nós queremos mesmo fazer o certo? Nós precisamos, temos vontade de fazer o que é certo. Lutamos contra instintos que trazemos há milênios, como se fossem decisões ainda pelo erro. Mas quando buscamos Jesus, falamos, qual é o caminho? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, nesse mês de dezembro, quando a gente pensa, qual é o caminho? O caminho é Jesus. É o nascimento de Jesus. Uma vez eu vi uma historinha que um rei tinha pedido que vários pintores, pintores de quadro, retratassem a paz. E ele iria, naqueles quadros, selecionar o melhor quadro que retratasse, que simbolizasse a paz. Então, quando ele passou após o momento da escolha, tinha o desenho lá, a pintura de um mar, com um pôr do sol suave, o outro tinha um lindo céu estrelado, mostrando passividade, o outro ele via uma criança, e o outro era retratado a natureza com flores num campo primaveril,
E num outro quadro estava retratado um grande vendaval, uma árvore toda estremecida pelo aquele vento, aquelas folhas em desalinho, e lá dentro, um ninho e um passarinho, quietinho, com a mãe. E ele escolheu aquele quadro. E a explicação era que a paz independe da estrutura exterior, da própria natureza, da própria sociedade. E sim, o que se mantém internamente, inabalável, confiante, decidido. Então demonstrava aquele ninho protegido, aquele pássaro com a mãe, independente do que estava acontecendo ao redor. Então a gente é verdade. Nós vamos ter que aprender a trazer a paz do Mestre Jesus para dentro dos nossos corações. Foi quando Jesus falou: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a paz do mundo. Porque essa paz do mundo, ela, como se diz, ela muda. A paz do mundo enquanto você está atendendo à concepção do mundo. A paz das pessoas é contanto elas não sejam contrariadas nos seus interesses. Essa paz não interessa. É a paz do Cristo. É aquela que se coloca independente da situação que esteja vivendo. Mesmo que lá fora esteja um grande vendaval, uma grande tempestade, a criatura está em paz. Está com a sua consciência tranquila? Lembramos também daquela passagem em que Jesus se encontrava lá no mar, Galileia, caminhando sobre as águas, e ele convida Pedro, que Pedro também queria andar em cima da água, né? E ele fala: vem Pedro, vem. E o Pedro começa a caminhar em cima da água, indo em direção a Jesus. Mas num determinado momento, vem um vento, começa a ventar e Pedro se assusta. Quando Pedro se assusta, ele afunda. Então ele pede para Jesus salvá-lo e Jesus tira. Houve falta de fé, foi o que Jesus falou. Faltou de fé. Então, nós percebemos que é esse espírito de confiança que faz a criatura andar sobre as águas. Quantos de nós fizemos coisas que racionalmente a gente depois olha para trás e fala: como eu consegui fazer isso? Como eu consegui passar por cima disso tudo, dessa água toda? Mas no momento que se duvidou, por causa de um vento diferente, por causa de uma coisa que saiu daquele eixo da suavidade, que entrou-se na dúvida, na falta de confiança, nós afundamos. Então é quando a gente fala assim: olha como é importante todo dia reforçarmos a nossa confiança em Deus. Em Jesus, quando a gente fala: Senhor, renova a minha fé, que é muito frágil ainda, para que eu não afunde. Reforça, Senhor. A gente vai lembrar de Paulo de Tarso, né, que a gente sempre lembra: quando tiver dúvida, em momento de dúvida, o que a gente afirma? Com o Senhor, com Deus, tudo é possível. Sou capaz, não é assim? Somos capazes, com Deus, tudo é possível. Somos capazes com Deus, ou seja, a questão da capacidade que nos fortalece. Então, esse momento que a gente conversa sobre Jesus, aqui na Casa Espírita, a importância, todos nós que nos encontramos aqui em diversas frentes de trabalho, não só nos estudos, nos cursos, nas palestras, em outras situações, nos passes, tanto de salão como passe de cura, as pessoas que chegam aqui buscando os passes, nós vamos perceber que o passe
e tudo que essa casa oferece é muito importante. Mas enquanto não buscarmos o nascimento de Jesus dentro do nosso coração, essas situações irão se repetir. Porque desde o dia que nascemos e reencarnamos com um corpo de carne, somos suscetíveis às questões da matéria, às questões climáticas, às questões atmosféricas, a doenças, a frustrações com outra criatura que caminha conosco, a problemas familiares, a problemas financeiros, a sérios problemas na área de saúde. Todos nós. Porque somos espíritos que chegaram ao planeta Terra, reencarnados, para se recompor com a lei. Em alguma situação, se não em várias, iremos sofrer. Porque é ainda da nossa constituição espiritual o sofrimento. Enquanto formos criaturas que fazemos o outro sofrer, iremos sofrer. Por isso precisamos ser aquela estação terminal do sofrimento. E às vezes a gente vê as crianças brincando, eu reparo muito que as crianças têm uma brincadeira, que elas dão um tapinha no outro e falam, eu fui o último, aí o outro corre. Não, fui o ótimo. Às vezes o outro espera um tempão para ir lá dar um tapinha no outro e fala, não foi você que acabou, eu fui o último. Ou seja, na realidade, eu fui o último a palavra, eu fui o mais forte. Até que em algum momento alguém vai amadurecer e vai falar, deixa acabar comigo então mesmo. Né? Não vai ser o último para me dar um tapa, deixa eu sofrer o tapa por último. O convite não é mais para darmos o tapa por último, vamos sofrer o tapa por último, vamos terminar esse ciclo de eu faço você sofrer e você me faz sofrer, e eu faço você sofrer e você me faz sofrer. Não só nas nossas famílias, mas nos nossos ambientes de trabalho. Será que nós podemos ser aquelas criaturas que pensamos assim? Que bom que eu não fiz mais fulano sofrer. Mas fulano te fez sofrer. Que bom. Não fui mais eu que fiz fulano sofrer. Olha como é diferente. Eu já estou começando a caminhar de acordo com o padrão do Cristo. Perdão, a reconciliação. Porque se fulano me faz sofrer, é porque ele deve ser uma alma muito sofrida. Porque alguém que ama, alguém que é saudável espiritualmente, fala em amor, fala em ternura. Quem ama quer agradar. Quem é saudável quer o bem, gosta do belo. Quem machuca é doente. Ninguém em sã consciência machuca o outro. Só quem é doente. Doente da alma. E como a gente às vezes não vê a doença, não vê a ferida, acha que a pessoa está de igual para igual. Não está não. Ela está doente. Então é quando aquela criatura merece toda a nossa compaixão. Quando a gente olha para o outro e fala assim, um dia eu também já estive assim, adoentado da alma. Também já machuquei. Então é aquele momento, sou capaz de suportar? Somos sim. Com boa vontade a gente suporta lá uma ironia, uma malcriação, uma maledicência. A gente suporta uma afronta, uma grosseria. Como é que a gente consegue suportar isso bem? Se nós tivermos a antena da oração, toda aquela energia que o outro nos envia assim ainda de desagrado, se esvai. E a gente vai aprendendo a ser o quê? Mais o quê? Resistente. Como é que nós vamos criar resistência enquanto nós não aprendermos a trabalhar com a adversidade? Aquela criatura que nada contraria ela é suscetível. Na primeira vez que ela for contrariada, ela vai melindrar e pode até adoecer. Você não vê que tem pessoas que falam, estou passando mal, fulano falou comigo daquela maneira. Bem, se ela tivesse nascido em outras famílias, não teria acontecido isso, né? Porque a gente vai aprendendo a ser lixado pelo outro, não é assim? Muitas vezes a gente cai em família
que o nosso ego vai ser aplainado como uma verdadeira lixa. É o outro que vai dizer um montão de coisa pra gente, é o outro que vai colocar a gente no nosso verdadeiro lugar. O que faz com aquele ego que a gente se sente? Vai diminuir. Você vai aprendendo a criar o quê? Resistência. Para que essa resistência? Não é resistência da insensibilidade, porque tem criatura que cria resistência e se torna uma criatura o quê? Insensível. E fala assim, eu não estou nem aí para o teu problema, eu já passei por isso e sei como é. Não. A resistência é para não se deixar mais cair na primeira frustração. É para ter o sentimento de empatia e falar para o outro, eu sei como isso dói. Deixa eu ajudar aqui meu irmão, porque ele está passando por uma situação que eu também já passei. E dói. Como é bom quando a gente tem uma mão amiga para segurar na nossa mão, e, mesmo que não venha resolver, mas falar assim, eu estou contigo. Olha, eu vou rezar com você também. Eu vou interceder junto aos amigos espirituais por você. Porque todos nós temos amigos espirituais também. Eu vou rezar por você. É o melhor presente que a gente pode dar para uma criatura em sofrimento. Pedir para que aquela criatura tenha o quê? Tenha tranquilidade para passar por aquele momento, para que não desanime, para que tenha esperança renovada no seu coração, que a chama da sua esperança seja sempre renovada. Que não tem coisa mais triste do que uma pessoa que perca as esperanças. Então, quando a gente renova a esperança no outro e fala, meu filho, cabeça erguida, para frente, para o alto, vamos prosseguir. Isso aqui é só um pedacinho de história. Então é quando a gente começa a criar essa resistência, começa a olhar o outro com olhos, aquele que machuca, com um olhar de mais indulgência, e falar assim, eu já tenho condições de conviver com essas criaturas, e não me permitir mais que as pedradas me tirem do caminho. É quando as pedradas que chegam ainda através do outro, não nos causam maiores danos. É quando a gente fala assim, é normal. A gente está num planeta ainda de criaturas dessa maneira, não está? A gente não vive no planeta Terra, onde ainda tem muita predominância pelo egoísmo e pelo orgulho. O que nós esperávamos encontrar aqui? Criaturas que pensassem primeiro em si e depois no irmão. Então, de acordo com como a gente vai estudando, vai chegando à casa espírita, vai renovando as nossas ideias, os nossos pensamentos, a gente começa a entender que nós estamos aqui para aprendermos a ser socorristas. Porque se nós achamos que a nossa situação é complicada, se nós que estamos aqui achamos que passamos por momentos de dores, estejamos certos que existem situações muito piores. Sabe quem são? Daqueles que não conhecem Jesus. Isso sim é uma situação pior. Porque ele não conhece Jesus, ele não conhece Deus. Então são criaturas que no momento da tempestade, que o vento vai balançar mesmo com a sua árvore, é aquele momento que a sombra chega, como é que ele se segura? Porque quando a gente confia em Jesus, conhece Deus, a nossa árvore vai igual a palmeira. Vai para um lado, vai para o outro, mas não quebra. Ela não quebra. Aconteça o que acontecer, a gente fala assim, olha, a maior conquista que nós poderíamos ter feito como espíritos eternos é a confiança em Deus. Todo o restante vem por acréscimo. Foi quando Jesus falou. Buscai a misericórdia de Deus, e todo o restante chegará por acréscimo da misericórdia divina. Então, tudo aquilo que a gente ainda não tem, ou que a gente busca, que é lícito buscar, é justo que busquemos, mas sempre nos compenetrando que a coisa essencial, imprescindível na nossa vida é Deus. O restante é bom, mas só Deus vai permitir com que todo o resto que venhamos a conquistar
tem algum significado. Então aqui nós passamos a estudarmos para sermos socorristas. Socorrer o outro que não tem Jesus. Levarmos uma página dessa importante. Levarmos um evangelho. Falarmos com uma criatura sobre o amor de Deus, sem imposição, sem guerra religiosa, sem briga de concepção. Falar, olha meu filho, tem uma coisa assim, que está acima todas as nossas forças, é Deus. Então quando nas nossas famílias nos reunirmos esse ano, mesmo que elas estejam envolvidas pelas ilusões do mundo moderno, do comércio, podemos propor. Vamos antes da ceia então fazer uma prece, que Jesus nos ensinou, que é o nosso Pai Nosso. Vamos nos dar as mãos. Vamos prometer nesse Natal não entrarmos em brigas, nem pelos cuidados da casa, nem pelos cuidados da alimentação, e nem brigar pelos presentes. Vamos combinar, de repente, fazermos um alto de Natal entre as crianças, cada um falando uma passagem e tentando encenar aquele nascimento de Jesus. As crianças, certamente todas participariam. Podemos levar uma canção de Natal, onde fale de Jesus. Então é a nossa colaboração. Se o outro vai aceitar ou não, não é mais problema nosso. É que às vezes a gente fala assim, eu vou propor, mas o outro vai dizer não. Isso não é problema nosso. A nossa obrigação é oferecer, é convidar. Essa é a parte que me cabe. A do outro, aceitar ou recusar. E temos que respeitar a recusa do outro. E no outro ano, vamos propor mais uma vez. Lembramos da passagem de Jesus com Marta e Maria, quando ele visitou essas duas irmãs. E Jesus sentou nessa casa e Marta estava lá cuidando dos afazeres domésticos, porque o mestre estava ali. Então ela cuidando da casa, cuidando da alimentação, correndo para um lado e para o outro, que nenhuma dona de casa faz. E Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo ele contar, ouvindo ele ensinar, ouvindo ele falar. E Marta, só Marta trabalhando. Foi quando Marta olhou para Maria sentada e perguntou a Jesus, o senhor não vai falar com ela para que me ajude? Só eu estou trabalhando e ela aí sentada? Aí Jesus olhou, interessante, a gente pensaria, né? Será que a Marta trabalhando, a outra, na concepção do mundo, estaria parada? Mas ela não estava à toa, olha só. Ela podia estar parada fisicamente. É diferente. Então Jesus falou assim, mas para que tanta coisa, Marta? Só bastava uma, ou quase nenhuma. Não vou tirar de Maria a melhor parte que ela escolheu. De Maria não lhe será tirada a melhor parte que foi a que ela escolheu. Então às vezes fica pensando, qual foi a parte que Maria escolheu? Ouvir Jesus. Estar ali em paz. Absorvendo aquelas falas de Jesus. Quando é que ela teria oportunidade novamente para ouvir aquilo? Ela escolheu a melhor parte. E Marta escolheu a parte que daqui a pouco vai sujar de novo. Não é que Jesus disse para que ninguém trabalhasse, mas era aquele momento sublime, aquele momento sagrado. O que nós estamos escolhendo? Que saibamos então, como Maria, irmã de Marta, escolhermos a melhor parte. Que nesse Natal, possa nosso coração escolher a parte que possamos falar de Jesus, conversar sobre o Mestre Jesus, e que realmente o nascimento dele vos nasça dentro dos nossos corações e das nossas famílias. Que seja um Natal de muita paz, de muita harmonia, que a tempestade sempre vai passar, a sombra sempre vai passar, e um novo sol irá brilhar, com ventos suaves, brisa tranquila. Que essa suavidade do mês de dezembro
seja o maior convite a buscar a paz de Jesus em nossos corações. Graças a Deus.